Venha ser impactado pelo poder de Deus. Mensagem Bíblica com o pastor Sabino Cardoso Falcão. Uma palavra de fé e esperança. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, é um privilégio poder ter estado com vocês nesses 2 dias, ministrando nas 3 oportunidades que a mim foi concedido a palavra do Senhor. Quero agradecer a pessoa do pastor Gilvan, irmã Juliana, o Manuel, que nos acolheram com muito carinho. Também o nosso irmão Ica e Alana, que nos serviram nesta manhã, no horário do almoço de hoje. Um almoço e um acolhimento muito especial. Sei que o coração do irmão Ica sofreu um pouco de cardíaco agora à tarde, mas é assim mesmo. Meus irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção. Se pudesse, não sei onde que ficam as luzes, pudesse colocar a iluminação, pelo menos nos 2 primeiros slides, com a iluminação como estava na hora da peça. Não sabia que haveria essa peça, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele prepara tudo conforme a vontade dEle. Nós vamos iniciar esse momento da palavra de Deus. Aí, meu irmão, tá ótimo assim, pode ser assim, tá bom, só aqui eu quero um destaque no slide. Meus irmãos, nessa noite, nesta última oportunidade, eu quero trazer para você uma reflexão que fala muito aquilo que nós acabamos de cantar. Nós precisamos entender que um dia vai chegar, e esse dia nós temos que crer que está muito próximo, e Jesus vai voltar. Mas nós precisamos estar atentos, não para o dia da volta. Nós precisamos estar atentos para qualquer momento. E eu queria que você prestasse atenção na próxima imagem. Do jeito de manhã, meu irmão, olhei para você, você dá aquele enter. O que você consegue enxergar nessa imagem? Você talvez enxergue aí uma ponte, um rio passando por baixo dela. Pode passar, meu irmão. Tem uma pergunta aí, né? Aí. Você vai fazer um favor para mim, meu amado. Você vai voltar lá no segundo, volta lá, antes lá. O tema da mensagem nessa noite: eles não perceberam, e você? Nessa imagem, tenho certeza que você focou na paisagem. Mas eu não tenho a canetinha aqui. Volta lá, irmão, pode ficar parado lá. Quando eu olhar para você, você dá o enter, tá? Aqui embaixo da ponte tem um nome chamado Jesus. Você olhou para a imagem, você não viu o nome Jesus. Embaixo da ponte aqui, ó, bem apagado, tem um outro Jesus. É porque eu estou sem a canetinha. No meio de uma face branca aqui, tem mais um Jesus lá em cima no meio do amarelo. Pode dar um enter aí, abençoado. Pode dar outro enter. Pode passar. Você não viu, mas na ponta do rabo do gato tem também o nome Jesus. Você ficou preocupado se o gato estava subindo
ou se ele estava descendo. Na ponta do... Está bem apagado e é proposital, tá certo? Pode dar um enter aí, abençoado. Deixa no tigre agora. Lá no sol tem o nome Jesus. Agora você viu, né? Propositalmente. Mas você ficou preocupado em quantos tigres tinha na foto, talvez. Agora pode dar um isso, abençoado. Você não percebeu o nome Jesus. Pode dar outro enter. Nós vamos ler este texto. Está em destaque, porque o texto está em destaque dizendo: eles não perceberam. Vamos ler em uma só voz? Mas de novo, vamos ler novamente. E não. Senhor, tua palavra acabou de ser lida. Que ela encontre um lugar especial no nosso coração. Fale, Senhor, a tua amada igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra propícia para os dias em que estamos vivendo. Que dia, pastor? O dia em que estamos vivendo agora. Mais do que isso, queridos, o destaque do texto que está aí nos mostra que nós corremos o risco de comermos, bebermos, casarmos, darmos em casamento, vivemos tudo que nós temos para viver, mas não nos dar conta de que Jesus está voltando. Meus irmãos, nós precisamos entender que a vida, ela tem uma dinâmica. Ela não é escrita por mim e por você, como alguns dizem. Você pode escrever a sua história. Não, você pode escolher a história que vai viver. Mas Deus tem uma história escrita para você. O texto diz que, fazendo menção ao texto em Gênesis, que assim como no tempo de Noé, o que aconteceu, pastor? No tempo de Noé, 120 anos, Deus colocou um objeto ali, para declarar que a sua justiça, ela pode aparentemente tardar, mas ela não vai falhar. Agora Jesus, como nós temos dito aqui, lições que Jesus traz para a nossa vida, Ele fala isso para os seus discípulos. O capítulo 24 de Mateus está totalmente descrito sobre a sua segunda volta, o dia em que Ele voltará para buscar a tua noiva. É interessante porque quando nós falamos de noiva, ela não é uma qualquer. A noiva, quando ela se prepara para se encontrar com o seu noivo, ela tem algo em especial. Ela se prepara não só fisicamente, ela prepara também emocionalmente para receber o seu noivo. Só que em alguns momentos da nossa vida, nós, como sendo noiva, nós estamos vivendo uma vida relaxadamente. Vivemos de qualquer jeito, andamos de qualquer jeito, lidamos com Deus e com a vinda do Messias de qualquer jeito. Quando Jesus, ele fala este texto há mais de 2000 anos atrás, ele está apontando para o dia de hoje. Ele está apontando para esta geração. Ele está apontando para você aqui em Macarani. Ele conhece a sua vida. Ele sabe como você vive. E é interessante porque o texto deixa bem claro, como nos dias de Noé, em que as pessoas não perceberam o que estava para acontecer, assim será no dia em que eu voltar para buscar a minha igreja. Dias em que vão estar comendo,
vão estar bebendo, vão estar casando, vão estar dando em casamento e não vão perceber. Mas eu quero adentrar nas lições especiais deste texto. O que este texto, o que esta palavra de alerta para a igreja, que nós acabamos de ver aqui uma encenação, para você que está aqui hoje, o que isso tem a ver e o que isso tem de importante para a minha vida. Entenda que no tempo de Noé, e ainda mais hoje, as pessoas não estão percebendo. E o que elas não estão percebendo? Talvez você não esteja percebendo. A primeira lição que nós precisamos entender é que elas não perceberam no tempo de Noé, e nem agora não estão percebendo o risco que elas correm. Não estão percebendo. E qual é o risco que se corre em não perceber a vinda de Jesus? Pessoas estão vivendo uma vida sem percepção do risco que estão correndo. Por quê, pastor? Porque estão seduzidos pelos pecados da vida. Estão tão iludidos pelos prazeres da carne. Estão tão seduzidos pelos desejos carnais, que não conseguem entender que neste mundo só tem engano e ilusão. No tempo de Noé, Noé estava pregando a palavra e pregando os pregos naquela arca. Imagine comigo quantas pessoas zombaram de Noé e tem zombado de você. Aí, lavar o crente para a igreja. Olha lá a irmã Santa Ona. E agora só quer saber de igreja. Olha lá, está indo para a igreja agora, se acha melhor do que todo mundo. Jesus está dizendo para mim e para você que as pessoas não estão se dando conta do quanto estão vivendo distante de Deus, e o quão estão sofrendo e sofrerão com o risco que estão prestes a correr, porque estão vivendo uma vida sem Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, verso 19 ao 21: e direi à minha alma, tem muitos bens em depósito para largos anos, descansa minha alma, come, bebe, regala-te. Mas Deus diz: insensato, esta noite pedirei a tua alma, e as coisas que ajustasses para mim, o que terás? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico com Deus. As pessoas estão vivendo hoje e não estão percebendo o risco que está correndo, vivendo distante de Deus. Ei, você que está aqui hoje, tem muita gente que tem vivido bem distante de Deus. Tem gente que estão vivendo bem longe do Senhor. E é interessante porque nós conhecemos pessoas que só vivem em cima do muro. Você é o quê? Uma hora está na igreja, é o crente Raimundo, né? Pé na igreja e pé no mundo. É o crente do muro. E alguém um dia me contou uma fábula, pastor, que me fez pensar. Um dia tinha um rapaz em cima do muro. Tinha a turma do lado de Jesus gritando para ele: meu irmão, desce do muro, sai do muro, meu irmão, sai daí. Ele sentado em cima do muro, perna de um lado e perna do outro, e ele olhava o pessoal de Deus, e o pessoal chamava, gritava: sai, desce daí. E ele olhava o pessoal do lado do inimigo, do lado do mundão, o pessoal do mundão vivendo a vida deles, e nem aí para ele. Uma hora o trem ruim passa perto do muro, ele chama e diz: ô diabo, pessoal do lado de Deus está me chamando para descer do muro, e o pessoal que está do teu lado não está nem aí para mim. Por quê? O diabo disse: você não sabe? O muro também é meu. Tem gente que está vivendo do mesmo jeito, não sabe para onde vai, está vivendo de qualquer jeito, vive
a síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e não percebe o risco que corre vivendo sem Deus na direção da sua vida. Quando Jesus nos ensina este texto, ele traz para nós uma rica lição, queridos. Precisamos olhar para nós mesmos e tomar cuidado com os riscos que nós estamos correndo. Em segundo lugar, este texto nos ensina que eles não perceberam o caos que eles estavam vivendo. A Bíblia diz que no tempo de Noé havia um estado de degradação tão grande com a humanidade, que a única solução que Deus teve para resolver a degradação do homem foi matando todos, porque eles não tinham mais condições de se converter, porque eles não tinham mais vontade de buscar a Deus, porque não havia mais abertura para que a palavra de Deus transformasse as suas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta para você: será que hoje não estamos vivendo pior do que o tempo de Noé? Porque no tempo de Noé havia apenas uma arca. No tempo do hoje nós temos a palavra de Deus. E você tem uma Bíblia na sua casa, talvez ela está fechada há muitos dias. Talvez você conheça alguém que ama a palavra, que ora ao nosso Deus, que tem uma vida de devoção ao Senhor, mas você não está aí. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Estávamos hoje conversando, eu e o pastor Gilvan, estávamos lá testando o nosso coração agora à tarde, e passou uma propaganda ali, e eu disse: pastor, como que virou algo normal pregar a favor, ensinar a favor do que é errado, do que é contra os princípios da palavra de Deus. Você vai ver isso no seu dia a dia, ao ligar a sua televisão, ao ligar o seu computador, ao entrar nas suas redes sociais, ao andar pelas ruas. Você vai perceber que nós não estamos vivendo um tempo distante de Noé. Pelo contrário, é normal um filho matar o pai, é normal pai estrupar filhos, é normal cometer o pecado. E por que que isso acontece, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo de degradação. Mais do que isso, estamos vivendo um tempo de caos, dias caóticos nós estamos vivendo. Nessas últimas semanas só vimos catástrofes. O mundo parece que entrou em colapso, e não estamos dando conta que isto é apenas mais um sinal de Jesus dizendo: prepara-te, igreja, acorda-te, igreja. Você que está distante de Deus, volte, se conserte, entregue-se a Deus, porque eu estou voltando. Jesus disse que no final dos tempos, Mateus 24, verso 12, o amor de muitos se esfriaria. O povo de Deus tem deixado a casa de Deus. O povo de Deus tem perdido a alegria de estar em comunhão com o povo de Deus. Eu sou crente em casa. Deus sabe que eu estou buscando a Ele, eu não preciso de igreja. Tem se tornado normal brigas. Nós vimos aqui nas faixas aqui primeiras que foram levantadas: brigas, contendas, fofocas, raiva, inveja. O pecado tem entrado, não só porque o do mundo ele já toma conta, mas o pecado tem entrado e devastado muitas igrejas, muitas famílias. Quantas famílias não têm sido destruídas pela droga, pela infidelidade? Quantas igrejas não têm
fechado pelos falsos profetas. Pior do que isso, homossexualismo e lesbianismo. Ah, pastor, o senhor não pode falar. Eu falo, porque a Bíblia diz que isso é contra a verdade de Deus. A Bíblia diz que Deus criou macho e criou fêmea. Fora disso, é contra a palavra do Senhor. Mas para muitos tem se tornado normal. E não estamos percebendo, queridos. Estamos vivendo um tempo caótico. Novamente vou dizer, o que é certo se tornou errado, e o que é errado se tornou certo. Pior do que isso, pais que têm apoiado os seus filhos cometerem o que é errado. Pais que querem passar a mão na cabeça dos seus filhos porque fizeram algo. Ah, tadinho, ai meu filhinho, ah, ele vai fazer isso. Não, a Bíblia diz que nós temos que corrigir na palavra de Deus. A minha vida e a sua vida precisa estar pautada nas sagradas escrituras. Tudo que você fizer que não estiver na palavra de Deus, você está indo contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus dela. Porque estamos vivendo contra Deus. Por que estamos vivendo num tempo caótico? Porque estamos vivendo contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que meu povo perece por não conhecer as sagradas escrituras. Se conhecêssemos a palavra, se amássemos a palavra como deveria ser amada, e aplicasse os ensinos da palavra em nossas vidas, certamente mudaríamos o mundo. Porque a Bíblia diz que quando o povo de Deus aplicou em aprender a palavra, aplicou em viver a palavra, a Bíblia diz que eles alvoroçaram o mundo. O mundo está caótico, porque a peça revelou a verdade. Em muitos momentos a igreja está dormindo. Meus irmãos, nós precisamos parar de pensar. Porque o texto diz que eles não perceberam. E em último lugar, eles não perceberam o juízo que estava sobre eles. Talvez você está vivendo uma vida e não está percebendo que há um juízo sobre você. A Bíblia diz que os céus e a terra declaram a glória de Deus. A Bíblia diz que depois da morte há um julgamento. A palavra de Deus diz em Deuteronômio que diante de mim e diante de você há vida e morte, há bênção e maldição. Mas Deus dá uma dica: escolha pois a vida, para que você viva eternamente. Existe uma fala que talvez você que está aqui acredita nessa fala. Muitas pessoas têm repetido isso dentro da igreja e não deveria repetir isso. Mas muitas pessoas têm repetido, e talvez você acredita nisso, que todos são filhos de quem? Não, mentira. Isso é a palavra do diabo. Como é que é, pastor? Pode abrir a sua Bíblia aí em João 1,12. E deu o direito de se tornar filhos, seus filhos, aqueles que creram no Senhor Jesus. Você pode viver perto, você pode conhecer Jesus, você pode saber quem Ele é, você pode ter até um apreço por Ele, mas se você não se envolver com Ele e se entregar a Ele, o julgamento de Deus é que na eternidade você vai viver longe dele. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias Ele vai separar o joio do trigo. Talvez você esteja vivendo do seu jeito, como você quer. Deixa eu falar uma coisa aqui. É bom viver como você quer, é bom.
Por quê, queridos? Porque o pecado é bom e gostoso. Eu desafio qualquer um aqui, quem está em casa, a falar que o pecado não é bom. É bom, mas o resultado se chama morte. Você tem o direito de escolher e de viver e de escrever a história que você quiser. Mas assim como você vai fazer a sua escolha, você também não pode fugir dos resultados dela. Mas a palavra de Deus, no próprio capítulo de Mateus 24, ele traz para nós algumas lições. No verso 22 ele diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. No versículo 21 ele diz: haverá então uma grande aflição. No versículo 9 ele diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Versículo 51: e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. As pessoas não percebem, mas o juiz está aqui. O juiz está bem perto de você. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que se entregarem ao Senhor, que aqueles que confiarem a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas para que a tua casa seja salva, você primeiro precisa entregar a sua vida para Ele, declarar publicamente que só Ele é o Senhor, que só Ele tem a salvação, que só Ele pode lavar todos os seus pecados. Mas enquanto você continuar vivendo como você quiser, deixando a vida te levar, ela vai te levar para bem longe de Deus. Eu queria pedir a permissão, pastor, quero fazer uma dinâmica com a igreja. Deixe as suas mãos livres, por favor. Suas mãos estão livres. O texto diz, se o irmão puder colocar lá no texto que nós lemos da palavra, está aí projetado. O texto diz: mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai. Você não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas Jesus dá uma dica para mim e para você: prepara-te. A continuação diz assim: e como foi, só essa frase, igreja, juntos. Na parte grifada em vermelho, e não, novamente, e não, suas mãos estão livres. No tempo de Noé, nunca havia caído uma gota sequer do céu. A Bíblia diz que do chão brotava um vapor que regava a terra. Nunca tinha caído uma gota de água sequer, meu irmão. Noé está fazendo o barco, como Jesus fez a cruz. Jesus não fez, mas nela, morreu por mim e por você. Imagine comigo, as pessoas zombando de Noé. Nunca caiu uma água do céu? Para que tu está fazendo esse barco? Tu é doido, tu está maluco, Noé. 120 anos a palavra de Deus sendo pregada, dizendo: meu julgamento vai chegar, preste atenção. Tua mão está livre? Tua mão está livre? Olha a dinâmica. Pega a sua mão esquerda e faça assim, ó. Pega o seu polegar direito da outra mão, bata na sua mão. Não, bata a mão não, bata o dedo na palma da mão. Você está conseguindo ouvir?
os primeiros pingos começaram a cair. Noé estava onde? Dentro da arca. O julgamento de Deus já tinha acontecido. Bata com os dois dedos agora. 2 dedos agora. Pode bater, igreja. A água começou a cair. O julgamento de Deus começou a chegar. Bate com 3. O dilúvio chegou. Jesus voltou. E aonde você vai estar? Você estará participando, fazendo parte do corpo da noiva, ou você vai estar no meio da chuva, prestes a morrer, para viver eternamente longe de Deus? Você está ouvindo? Bate com todos os dedos agora. O dilúvio aumentou. 40 dias, 40 noites. E o Senhor salvou Noé e a sua família, porque eles creram na palavra de Deus. Obrigado. Se você não se der conta, você vai ficar fora do lugar preparado por Deus para você viver com Ele na eternidade. De novo, um dedo, mas bate devagar. Bate devagar. Imagine o povo que estava fora da arca. Noé tinha razão. Olha, está caindo água. Imagine o pessoal correndo para perto da arca. Ei, Noé! Abra a porta, Noé. Agora bate com 2. A chuva começou a aumentar. A água começou a subir. Alguns começaram a morrer. E alguns gritavam: abra a porta, Noé. E ele disse: não posso mais. Deus fechou a porta e está com a chave nas suas mãos. Obrigado, meus irmãos. A chave é Jesus Cristo. Se você quer entrar nos céus, a chave é Jesus Cristo. Para entrar no céu, não adianta você fazer benfeitorias. Para entrar nos céus, não precisa só vir à igreja. É em vão vir só à igreja. Para entrar nos céus, não é só andar com a Bíblia embaixo do braço. Para entrar no céu, não é só bater no peito e dizer que tu é crente. Para entrar no céu, Jesus tem que ser Senhor da sua vida. Para entrar no céu, quem tem que mandar no seu coração não é mais você. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Quero convidar você a fechar os seus olhos. É evidente que muitas pessoas ficam especulando o dia da volta de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa enquanto você está com os olhos fechados em oração. Não se preocupe com o dia da volta. Se preocupe com quem você tem andado e quem é o Senhor da sua vida. Pouco importará qual é o dia que Jesus vai voltar. O que importa neste momento é quem você tem entregado a sua vida. Talvez você entrou aqui nesta igreja hoje e nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você tenha frequentado os cultos, os PGMs, mas nunca declarou publicamente que Jesus é o seu Senhor. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para você tomar essa decisão. Você acabou de ouvir que no tempo de Noé, Deus já tinha preparado o grande juízo, mas eles não perceberam. E você? Será que você vai também viver uma vida sem perceber que Jesus está voltando? Nesta noite nós vamos adorar o Senhor. E enquanto isso, você vai ter a oportunidade, enquanto o irmão vai estar cantando, você vai ter a oportunidade de refletir sobre a sua vida. E se você deseja entregá-la, a sua vida, ao Senhor Jesus, se você deseja declarar Jesus Cristo
como seu Senhor e Salvador nesta noite, eu quero te convidar a não se levantar, pelo contrário, e muito menos levantar a sua mão. Que é isso? Quem quer morar no céu tem que ser ousado, levantar do seu banco e vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você. A Bíblia diz que aquele que me confessar perante os homens, Jesus disse que confessará aquele que o confessar perante os homens, perante o Pai. Mas aquele que o negar diante dos homens, ele também o rejeitará no dia do julgamento. Queres tu morar nos céus? Entrega a tua vida a Jesus nesta hora. Enquanto a igreja ora, o Espírito Santo de Deus está chamando, está te convidando. Quem é a primeira pessoa nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Sai do seu lugar, eu quero orar por você.